O homem cuidadosamente raspou o mofo dos biscoitos vencidos. Em seguida pegou uma porção de caviar da caixa dourada e a espalhou uniformemente sobre o biscoito. Depois colocou na boca e saboreou lentamente. No entanto, isso ainda não era suficiente. Então ele voltou sua atenção para as laranjas mofadas, mas quando tocou uma delas percebeu algo estranho. Pegou-a na mão para avaliar e depois pegou outra. Com um som nítido de colisão percebeu que as laranjas eram na verdade ornamentos de pedra. Furioso, ele pisou no luxuoso colchão e jogou as laranjas para aliviar sua frustração. Porém, ele jamais imaginaria que a estranheza daquela mansão abalaria completamente sua visão de mundo. Como um ladrão que invadiu a casa, ele já estava preso ali por 2 dias e 2 noites. Se não saísse, logo morreria de sede mesmo que não morresse de fome. Escapar dali era quase impossível, pois a mansão ficava no topo do edifício e todas as janelas eram seladas com vidro reforçado. Nem mesmo uma mosca conseguiria escapar, mas quando estava no auge do desespero descobriu que a porta era feita inteiramente de madeira. Ele rapidamente começou a tateá-la tentando encontrar o ponto mais frágil. Logo encontrou esse local e começou a perfurá-lo com força. Se conseguisse abrir um pequeno buraco, poderia estender a mão para destrancar a porta. Em pouco tempo ele removeu um pedaço da escultura superficial revelando um forro macio. Então começou a cortar com sua faca espalhando lascas de madeira pelo chão. No entanto, conforme o tempo passava, o sistema de ar-condicionado falhou e a temperatura interna começou a subir rapidamente. O homem começou a suar intensamente. Nesse momento notou algo estranho na porta. Bateu levemente com a faca e ouviu um som metálico. Como se o destino estivesse zombando dele, a porta de madeira tinha uma chapa de aço dentro. Completamente abalado, ele se apoiou na porta e começou a chorar baixinho. Se pudesse ter outra chance, jamais voltaria a roubar. Ele se deitou na cama do dono da casa e repetidamente tentou chamar seus cúmplices pelo rádio. Mesmo sabendo que já tinha sido abandonado, ainda mantinha um fio de esperança. No dia seguinte, com o calor aumentando cada vez mais, ele tentou ajustar a temperatura no painel de controle. Mas por mais que tentasse, o painel não respondia. Em seguida, além do problema no ar-condicionado, o sistema de abastecimento de água também falhou. Com sede, ele tentou beber a água do tanque ornamental, mas assim que provou, cuspiu imediatamente, pois a água continha vários desinfetantes e antioxidantes, tornando-se intragável e tóxica. Sem escolha, para aliviar o calor, ele molhou suas roupas no tanque e as usou para se refrescar, tentando evitar uma insolação. Então decidiu ligar para a polícia, mas ao pegar o telefone percebeu que era apenas um enfeite. Ele foi até o computador, mas viu que o cabo de rede era extremamente curto. Frustrado, começou a revirar gavetas em busca de algo útil, mas só encontrou fotos do dono da casa e utensílios de cozinha. Depois de um tempo, ele se sentou à mesa tentando desesperadamente pensar em uma maneira de escapar. Após muito refletir, percebeu que o lustre estava ligado ao teto e talvez pudesse usá-lo para fugir. No entanto, o teto era muito alto, então começou a empilhar móveis. Ele retirou os tecidos das cadeiras e os usou como cordas para amarrar os móveis empilhados. Depois de muito esforço, conseguiu construir uma torre. Para testar sua firmeza, balançou-a vigorosamente e quando teve certeza de que estava estável, subiu nela, mas ainda estava longe do teto. Então pegou um vaso caro, levantou-o acima da cabeça e o jogou com força no chão. Com um estrondo, o vaso quebrou imediatamente. Ele então escolheu os cacos mais arredondados e usou fita adesiva e tiras de tecido para prendê-los, criando um par de óculos. Embora parecessem inúteis para alguém preso em uma mansão por um mês, poderiam ser sua salvação. Em seguida, pegou um afiador de facas e uma colher e começou a bater na borda do vidro blindado do teto, tentando soltar a moldura. Conforme quebrava a parede, pequenas lascas caíam como flocos de neve sobre seu rosto. Felizmente, os óculos improvisados o protegiam do pó que poderia cair em seus olhos. Ele acreditava que logo escaparia, mas ao remover a parede descobriu um parafuso gigante. Tentou girá-lo com os dedos, mas estava completamente preso. Seu coração disparou e ele usou a faca para remover o restante da parede, encontrando um total de 12 parafusos soldados ao vidro. Tentando manter a esperança, revirou todos os armários da casa em busca de ferramentas, mas só encontrou mais fotos do dono e utensílios de cozinha. Frustrado, enrolou-se em um cobertor e ficou olhando para a janela sem saber o que fazer. À noite, a câmera de segurança da sala piscou de repente. Ele olhou para cima e viu a luz do sensor da porta acender e na entrada havia um faxineiro sentado. Ele ficou eufórico, correu até a porta gritando por socorro e pegou uma frigideira do chão para
bater na porta com força, mas além de ter aço interno, a porta possuía um excelente isolamento acústico. Seus gritos e batidas não fizeram nenhum som escapar. Determinado a ser ouvido, escreveu uma mensagem de socorro em um papel e tentou passá-lo por debaixo da porta, mas não cabia. Irritado, ele o jogou longe e voltou a bater na porta na esperança de que o faxineiro o ouvisse, mas logo sua voz ficou rouca, seu corpo enfraqueceu e ele caiu exausto no chão. O faxineiro terminou de limpar tudo e foi embora sem notar nada. Dias depois, o homem quebrou uma cadeira e esculpiu um encaixe de parafuso nela. Então subiu em uma escada, colocou a peça sobre um dos parafusos e tentou girá-lo, mas a madeira não resistiu e se partiu. Ainda assim, ele não desistiu. Desenhou o formato do parafuso em um papel, fez outro encaixe de madeira e tentou novamente. Dessa vez a peça funcionou e o parafuso começou a girar. Cauteloso, gastou muito tempo até remover um parafuso. Segurando-o na mão, viu um vislumbre de esperança. A partir desse momento, dedicou-se dia e noite à remoção dos parafusos. Quando sentia fome, pegava um peixe ornamental e comia. Quando sentia sede, bebia a água dos vasos de plantas. Um a um os parafusos foram removidos, mas a chave de madeira se desgastava rapidamente e muitas peças precisaram ser refeitas. Depois de muito tempo e de destruir todas as cadeiras da casa, além de machucar uma perna, finalmente conseguiu remover todos os parafusos e desmontar o vidro blindado. Ao olhar para a mansão luxuosa agora em ruínas, sentiu um misto de emoções e deixou uma longa carta de desculpas ao dono da casa. Em seguida, subiu pela abertura e finalmente escapou do lugar onde esteve preso por um mês.